É impressionante olhar um cérebro, né? A gente tem a mesma sensação de quando abre o gabinete do computador e pensa, nossa, mas tá tudo aqui? A gente olha para o cérebro e fala, nossa, mas tá tudo aqui? E qualquer coisinha que aconteça num desses vasinhos causa um estrago. O programa de hoje fala sobre acidente vascular cerebral e a gente vai conhecer a história do Zé Mauro, que aos 50 anos de idade, no dia do seu aniversário, teve um AVC. Eu passei mal mesmo no hospital quando eu fiquei paralisado. Quando saísse daí, o que ia acontecer? O AVC, quando ele vem, ele não bate na porta pedindo para entrar. Adriano, você está tendo um derrame, seu cérebro está sangrando. Oi, André. Bem? Tudo bem? Seja bem-vindo. Senta ali naquela cadeira. O que é AVC? O AVC é uma alteração neurológica, tá, causado pela alteração da vascularização. Nós temos duas formas de AVC. Nós temos o isquêmico e o hemorrágico. O isquêmico é que ele é causado por a falta de sangue numa determinada região do cérebro. Então, entupimento seria? Entupimento da artéria. E o hemorrágico é causado pelo extravasamento de sangue numa determinada região do cérebro. 85% dos AVCs que acontecem hoje, que dão entrada nas emergências dos hospitais, 85% são isquêmicos. E a pessoa tem uma pressão muito alta, o fluxo de sangue fica muito forte naquela artéria e aquela artéria não aguenta a pressão do sangue que passa ali dentro. E ela rompe, fazendo o quê? Um hematoma, formando aquele coágulo de sangue naquela região do cérebro. Imagina a situação, um AVC, um dia depois do seu aniversário. Zé Mauro passou por isso. Meu nome é José Mauro, tenho 57 anos e estou me recuperando do AVC. Antes do AVC, eu vivia praticamente do trabalho. E sempre também teve uma vida estressante. Era estressante porque você tinha que bater uma meta. A alimentação não era boa, só sabia comer churrasco, jantava tarde. Não tinha hora para nada, não tinha hora para dormir, não tinha hora para comer. Pouco tempo até de se exercitar. Ele detectou diabetes. Começamos a cuidar do diabetes, sempre controlando. Eu não me cuidava, pensava que não ia acontecer comigo, nada ia acontecer, que ainda era novo. Na semana que eu ia fazer 50 anos, eu tinha que estar em Vitória para dar treinamento. Mas aí, eu saí de lá, vinha de carro, né? O carro começou a dar sobreaquecimento antes de chegar em Campos. Aí foi um estresse todo da estrada, tinha que vir, a festa já tinha sido combinada, os convidados já estavam, todo mundo 8 horas. Uma viagem que normalmente leva 7 horas, eu fiz em 11 horas e meia. Aí agravou, fiquei nervoso. E o carro com problema, não tinha dado problema, deu naquele dia. Quer dizer, acho que juntou tudo. Não deu tempo nem de dar um cochilo, que fiquei muito cansado. Fui para o aniversário cansado. Amigos, assim, que ele também não via há anos, foram todos, muita gente mesmo. O AVC, segundo o médico, foi na hora que eu cheguei em casa e relaxei. E dormi. Eu senti, quando despedi da minha mulher, eu senti que minha voz saiu não completava, as palavras não finalizavam, é só metade. Aí eu falei, deve ser cansado, aí eu dormi. E aí quando eu acordei, a minha voz piorando, né? Pô, Cristiano, tem alguma coisa errada comigo. Ele acordou, deu almoço, ele ainda sentiu... não estava se sentindo muito bem. Aí ele percebeu
que estava com dificuldade. Eu não estou conseguindo chegar ao fim de nada. Começa a falar e não engasga. Aí quando ele foi ao banheiro, ele falou assim, estou passando mal. Aí eu falei, vamos para o hospital. Quando nós chegamos no hospital, eu nunca pensei que ele tivesse tido um AVC. Aí que o médico me explicou qual era, que até 72 horas todas as sequelas iriam aparecer. Que, no entanto, ele estava bem. Só depois, no dia seguinte, das 22 horas, às 48 horas, é que foram as coisas ficando claras pra gente. O Zé Mauro teve um AVC, que a gente chama um AVC isquêmico. Ou seja, quer dizer, ele teve uma hemorragia cerebral numa região, vamos dizer, aqui mais atrás do cérebro. O momento que foi mais difícil, eu acho que foi naquele hospital, ele não mexendo um lado parado, ele falando torto, assim, ele falando com dificuldade. Alguma sequela, acho que vai ficar e vai demorar a se recuperar. Cai tudo na sua cabeça. O mundo despenca, né? O nosso pai, uma pessoa que sempre foi alegre, comunicativa, brincalhona com todo mundo, sempre perturbou todo mundo. Aí tá no CTI lá, internado, com AVC. No caso dele, felizmente, não foi num território tão vasto. Já teve, então vamos agora lutar para tentar minimizar os danos. 50 anos e um AVC isquêmico. José Mauro entra no CTI consciente de tudo o que está acontecendo, mas sem saber o que virá pela frente. Oi, Adriana. Olá, tudo bem? Tudo bom? Vamos lá conversar? Vamos. Ai, que bom que abriu o tempo, porque ontem teve uma chuva, a gente não ia poder nem entrar aqui no jardim. Ventania, coisa horrorosa. Adriana, o que é receber um diagnóstico de AVC? Uau, bom, quem recebeu o primeiro diagnóstico foram meus pais, porque quando eu tive o derrame, você fica completamente fora do ar, né? Você fica muito limitada, você não é mais você. Tive diversos mini AVCs ao longo da minha vida. Culminou com esse grande, que foi desse dia que a gente chama de o derrame, né? Que é onde eu fui para o Einstein. Eles lá já me pegaram, já me colocaram numa maca, não fui nem numa cadeira de rodas, porque a velocidade foi muito grande. Eu entendi que eu tive um derrame, um AVC, que é um acidente vascular cerebral hemorrágico, anos depois. O AVC, acidente vascular cerebral, é a terceira maior causa de morte natural no mundo. No Brasil, é a primeira. São 100 mil óbitos por ano. Em 2011, mais de 170 mil brasileiros foram internados por AVC. O acidente vascular cerebral pode durar de 5 minutos até 24 horas. 90% dos casos de AVC podem ser evitados. Em 2012, o Ministério da Saúde ampliou a assistência e também a prevenção à doença. Hipertensos, diabéticos, fumantes, obesos e idosos formam os principais grupos de risco. E quanto essa experiência do AVC influenciou o seu trabalho? Bastante. Eu tinha uma clínica, eu saí completamente, fechei não, até deixei com as minhas sócias. E eu passei a estudar, porque eu precisava entender o que tinha acontecido comigo e eu precisava me recuperar da forma... Eu tinha uma meta, eu falei assim, eu vou ficar como eu era antes, eu vou ficar melhor do que eu era antes, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, o acidente vascular cerebral é a primeira maior causa de morte natural no Brasil. O Alternativo de hoje fala sobre AVC e conta a história de José Mauro. Podia ser o mapa de uma cidade vista de cima, um quadro abstrato, uma mandala, podia ser tanta coisa, mas não é. É um cérebro. E tudo isso, ó, tá aqui. E nesse tempo todo, você precisou ser cuidada, você não tinha nenhuma consciência do que estava acontecendo com você? Como foi? A médica, que era uma médica homeopata, foi contatada e foi direto lá para o Einstein conversar comigo, ver o que tinha acontecido. E ela pega aí chorando, olha para mim e fala,
Adriana, você está tendo um derrame, seu cérebro está sangrando. E na hora eu vou dizer para você que veio uma força, uma sensação assim, acho que se existe âmago, alma, a coisa mais interna que a gente tem, ali eu falei para ela assim, eu vou sobreviver. Não sei como, mas eu vou sobreviver. Quantos anos levou para você se recuperar? Uns 4 anos. O problema começa mesmo quando você chega na sua casa. Porque aí você começa a se dar conta que você tinha uma vida, de como é que era a sua vida, de que você... Não tem mais essa vida. Não tem mais essa vida. E você nem sabe mais se você vai ter. José Mauro teve um AVC horas depois de completar 50 anos. No hospital, passado o primeiro susto, José se dá conta de que sua batalha está só começando. Caramba, o que tá acontecendo? O que aconteceu, né? 50 anos, uma idade linda, né? Todo mundo em festa, todo mundo bem. No dia seguinte, tá todo mundo no hospital. Passei mal mesmo no hospital quando fiquei paralisado. Poxa, quando saísse daí, o que ia acontecer? Foi triste, né? Vendo ele naquela situação, né? Tendo que ajudar, dar banho, trocar de roupa. Eu fiquei desesperada. O que ele vai fazer? Como é que vai ser a nossa vida a partir de agora? Ele já chegou aqui no Sara já caminhando, tinha uma alteração no lado direito, que melhorou bastante com o processo de reabilitação, e uma dificuldade na articulação da fala. O que vai acontecer com a pessoa que tem um AVC depende muito do local onde ele acontece, do local do cérebro. A família está sempre junto da gente, os amigos também estão sempre juntos. Os amigos são pau para toda obra. Os filhos botando sempre o pai para cima. Os filhos nunca, coitadinho. Ninguém o deixava ficar no coitadinho. Pô, a estrutura familiar é fundamental. Fui assistindo as pequenas vitórias, fui participando junto com ele, levava ele para os lugares, voltava, trazia ele, acompanhava os exercícios dele, estava sempre junto com ele nos exercícios. O Zé Mauro levantou o aspecto da determinação de você realmente seguir cada passo. Quando a gente tem doenças que afetam o sistema nervoso central, a reabilitação ela é mais lenta, nós precisamos de tempo. Nós temos que comemorar cada passo. E é muito importante que a gente aprenda a comemorar, e as pessoas que estão em tratamento também, para inclusive ter a determinação de darem continuidade. Você nunca deve desistir, pô. Tem que sempre alcançar o que você imagina que pode fazer aquilo, tentar fazer, vai cair no início é difícil, mas você tem que insistir, tem que perseverar, tem que fazer tudo. Vai fazer mal feito, mas um dia tu vai se aperfeiçoando, vai cada vez mais. 7 anos depois, José Mauro comemora as pequenas vitórias. Escrever, falar e dirigir simbolizam a sua independência e sua vida de volta. Você não tem nenhum aviso, uma dor de cabeça, um enjoo, não rola nada? Não. É totalmente silencioso. É totalmente silencioso. O AVC, quando ele vem, ele não bate na porta pedindo para entrar. Então, nós temos como fazer exames para saber se ele está chegando na nossa rua. Nós já fazemos hoje um eco de carótido, um Doppler transcraniano, para ver se essas artérias já estão envelhecidas, já estão comprometidas. E, a partir disso, fazer medicações para evitar que essa pessoa tenha um AVC no futuro.
Para evitar e tratar uma das maiores causas de morte natural no mundo, cientistas, pesquisadores e médicos correm em busca de novas drogas e tratamentos. Na Universidade de Stanford, na Califórnia, neurocientistas chegaram a um novo composto chamado LM22A4. É uma molécula capaz de controlar o dano causado ao cérebro e aumentar a sua capacidade de regeneração após o acidente vascular cerebral. Ainda nos Estados Unidos, pesquisadores do Medical College of Wisconsin confirmaram que a meditação pode reduzir quase pela metade o risco de sofrer um AVC. Já no Reino Unido, cientistas desenvolveram uma técnica que utiliza células-tronco para reparar o tecido cerebral danificado pela doença. E na Universidade de Newcastle, na Austrália, pesquisadores chegaram a criar um jogo de videogame para quem sofreu AVC. Cada etapa, cada exercício, tem o objetivo de recuperar os movimentos dos pacientes. Meu pai teve um derrame também. E eu me lembro que meu pai falou uma coisa que para mim ficou registrada. Ficava todo mundo falando para ele assim, não, pai, faz isso, isso, isso. Não, pai, não sei, não fala isso, isso assim. Não, faz isso, assim. E teve uma hora que ele estourou e falou assim, parece que estava todo mundo preparado para um derrame, menos eu, sabe? O vitimado do AVC tem que reaprender tudo de novo, mas as pessoas que estão no entorno também têm que aprender junto. Para aprender a lidar com isso. Todo mundo tem que... Então é um desafio, eu digo assim, é um desafio para o vitimado do AVC, mas é um desafio para todo o entorno, para a família, para os próprios profissionais, porque cada caso é um caso, cada cérebro é um cérebro. José Mauro teve um AVC aos 50 anos, um dia depois do seu aniversário. Como estará a sua vida hoje? O Alternativa Saúde fala sobre acidente vascular cerebral. Como é que a gente pode detectar rapidinho que alguma coisa está errada? O que a pessoa deve ter, o sintoma do AVC? São os 3 Fs. Face torta, fala arrastada e fraqueza na metade do corpo. Sentiu esses sintomas? Não perde tempo. Vai para um hospital, porque você tem até 4 horas e meia para nós, neurologistas, fazermos o tratamento e dar melhor qualidade de vida pós-AVC para esse paciente. São os 3 juntos ou pode um ou outro? Geralmente, é o mais comum, são os 3 juntos. Um AVC aos 50 anos e 7 anos de tratamento. José Mauro sabe que é preciso se cuidar diariamente e descobrir novas alternativas. Meu nome é José Mauro, tenho 57 anos e através da fisioterapia eu estou me recuperando do AVC. Bom, o que mudou em José Mauro? Bem, mudou muita coisa não, só ele foi impedido de fazer coisas que ele fazia antes, mas num todo, a gente continua os mesmos. Ele gosta de sair, não tem vergonha, isso é uma coisa assim legal, que a gente passeia, a gente vai para os lugares, vai para shopping. Voltar a dirigir, né, o desafio maior para ele conseguiu. Né? Hoje ele dirige muito bem, até melhor do que pessoas com 2 braços. Dirigir para mim foi uma liberdade, pois para mim foi uma conquista. A recuperação dele foi uma recuperação fantástica, com envolvimento de profissionais de diversas áreas. A nossa ideia é olhar para cada pessoa. Então ele tem uma sensibilidade, teve uma sensibilidade para a dança. E ele queria melhorar. Esse é um ponto fundamental. Hoje está bem melhor. Claro, tem as limitações hoje em dia. Ele se superou, a gente procurou dar todo o apoio. Esse aqui é uma parte do grupo mesmo, da aula aqui, da Sara. É o Jorge e a Rosângela, Valéria, Ronaldo, Arthur e Jean. Com o grupo que o José Mauro e a Cristina participaram, a gente focou em questões da percepção corporal, de coordenação motora, aspectos atencionais, de flexibilidade. É um bom exercício, primeiro, de equilíbrio na distribuição e transferência de pesos, de apoio, né? É uma redescoberta de uma maneira prazerosa, né, e rítmica. Aqui no Sara, devido à amizade, os amigos que tem aqui, o professor Alexandre, deu outra dimensão na minha vida, né? Perdi minha timidez, que apesar de ser muito falador, eu sou tímido de dançar.
entendeu? Para dança. Quando eu cheguei aqui era uma vida e hoje eu tenho uma nova vida através desse trabalho. Não estava nem conseguindo andar em linha reta. Aí começamos a dançar e agora eu posso ir em qualquer lugar. Tá, 1, 2, agora. 1, 2, 1. Para quem teve um AVC, é inevitável mudar o foco e as expectativas. Essa recuperação depois do AVC é que nós falamos pós-hospitalar. Aí você entra com a terapia da fono, você entra com a terapia de fisioterapia. Você acha a dança um bom exercício para o cérebro? A dança é um ótimo exercício, não só para o cérebro, também como para a parte cardíaca, cardiorrespiratória, porque dançar cansa. Legal, muito obrigada, André, muito legal. Você poderia dar um conselho para uma pessoa agora que esteja passando por esse processo, para uma família que está começando a passar por esse processo de recuperação? Acredite e aprenda. Eu acho que o aprendizado que tanto quem sofreu AVC, tanto quanto as pessoas que estão acompanhando, seja a família, seja até os profissionais, a gente aprende muito. E você somar com essa pessoa para a vitória de uma pessoa é uma vitória de todos. Mil obrigadas, Adriana, e parabéns pela sua força, pela sua recuperação, pelo seu aprendizado. Obrigada. Eu tinha 30 e poucos anos, fui visitar meu pai, que minha mãe estava viajando, fui fazer uma hora na casa dele, cheguei lá, ele estava tendo um AVC. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que estava acontecendo, eu não sabia que providência tomar. Se eu já tivesse visto esse programa, ia me ajudar muito. Um beijo.